de vista humano. Entenda? Somos limitados, meu jovem, do ponto de vista da perspectiva humana. Diante da perspectiva humana, somos limitados. Limitado. E aí, isso gera medo. Como viver neste mundo sem ter medo? Porque o meu espírito está preso a um corpo que tem reações e sentimento da alma. Então, a alma, ela tem medo e angústia. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma. Então, como viver neste mundo cheio de problemas sem ter medo? Como é que você consegue viver, meu irmão, sem ter medo? É tolice alguém falar para mim que nunca teve medo. Porque é um sentimento que você não quer ter, mas ele aparece de acordo com as circunstâncias, ambiente, aquilo que se fala, aquilo que se escuta e aquilo que se vê. Dependendo daquilo que você está ouvindo e o local onde você está, você pode ter medo. Então, como viver sem medo? Medo gera desconfiança, Marquinhos. Quando a gente tem medo, gera desconfiança. O medo nunca está só. Ele gera desconfiança. A desconfiança, ela abre o leque e nos leva para uma dimensão negativa. Se você ficar perto de uma pessoa que só fala palavras de medo, você vai ficar desconfiado, porque você vai pensar que o problema daquela pessoa vem para você. Chega perto de uma pessoa que está com medo de morrer e ela fala o que está sentindo, você vai ficar desconfiado, que pode gerar medo daquele problema também de lhe atingir. Então, a gente tem que entender o seguinte: somos as únicas pessoas do mundo. Quando eu digo somos, eu não estou falando só aqui, estou falando de igreja, não estou falando de parede, igreja, no mundo. Somos os únicos povos que só iremos viver em um sentimento de medo se quisermos viver no sentimento de medo. Porque nós temos ao nosso lado alguém que não tem medo. Jesus Cristo. Ele está do teu lado. Diga assim: Jesus está do teu lado. Diga de novo, diga: Jesus está do meu lado. A circunstância, irmão, nos leva a ter medo, a ficar assustado, a ficar angustiado, a pensar e imaginar que não vai dar certo. Isso é tudo sentimento de medo. Então, como viver neste mundo sem ter medo? Como é que se vive neste mundo sem ter medo? Simples. Confiando. Amém? Confiando. Confiando nele. O Jesus, ele disse 10. Tem muita gente que: Senhor, salva, salva, salva. O cara ainda não entendeu que Jesus disse: ide, pregai o evangelho, e aqueles que ouvirem serão salvos. O cara é salvo porque alguém pregou. A salvação não é mérito, não é a minha ida, é a minha crença. Alguém creu naquilo que você fala e o cara tem Jesus. Primeiro se crê. Então, o fato de você viver com medo, de alguém viver com medo, é a ausência de crença em Deus. Amém? Entenda,
Quando você deixa de ouvir a palavra, deixa de ler a palavra, deixa de vir à igreja, você abriu um vazio. É você quem abriu o vazio. Você abriu o vazio. Sou eu que digo, eu abri meu vazio aqui, eu me abri para que as coisas me apavorem. Ou seja, eu baixei a guarda. Eu baixo a guarda. E agora é você detonado. É a primeira coisa, a primeira arma que o inimigo usa, a primeira, é medo. Quando alguém está com medo e conhece a verdade, as pessoas, Marquinhos, nunca têm medo do diabo, porque ele não se apresenta como chefe, como responsável. As pessoas têm medo de si próprio. Engraçado, cara. A área que você tem medo é a área onde não há crença. Onde não há crença, não há graça. Na área que tem a graça, flui fé. Na área que tem a graça, flui confiança. Na área que tem a graça, flui esperança. Na área que tem a graça, flui desejo de vencer. Não é vencer por mérito, mas vencer tomando posse daquilo que Jesus já fez. Amém, irmão? Diga assim: eu sou mais que vencedor. Outra vez, diga: eu sou mais que vencedor. Sabe o que significa ser mais que vencedor? Tu está fazendo autoescola, né? Você já tem habilitação, só não tomou posse. Oh, glória! É assim. Mais que vencedor é já ser, só não chegou o dia de tomar posse. Se tu está fazendo algo do ponto de vista divino, não precisa que ninguém veja. No mundo espiritual, Deus já está vendo. E a recompensa vem para que todos vejam. Isso é que é maravilhoso. Não tenha medo, não tenha medo. Vá, não tenha medo, faça. Não tenha medo, continua, vá em frente. Não tenha medo, a hora vai chegar, vai dar certo. Não tenha medo, você já venceu. Não tenha medo, cara. Se você ficar com medo, você vai abrir um leque para desconfiança. Desconfiança é amigo número 1 da incredulidade. Ou seja, quem tem medo gera desconfiança. A desconfiança gera incredulidade. O cara passa a ser uma pessoa incrédula. Então não tenha medo. Para de enxergar os problemas como algo gigante. Para de enxergar a dificuldade como algo supremo. Olha para cá. O segredo para vencer as dificuldades e não ter medo é você imaginar que você não precisa querer viver, porque você já vive, mas você precisa imaginar que isso passa. Você sempre vai usar essa palavra quando você estiver em um momento de angústia, em um momento de tristeza, de dor, de desconfiança. Você vai dizer para si mesmo: isso vai passar. Quando você diz isso vai passar, já passou alguns segundos. Você está encarando o problema, está encarando o juiz, está encarando o promotor, você está encarando o médico, está encarando cirurgia, está encarando seja lá o que for. Diga assim: vai passar. Quando você diz vai passar, já passou alguns segundos. Vai passar, vai chegar à noite. Está de manhã, vai chegar à noite. Aí na noite você diz: vai já amanhecer o dia. O dia amanheceu, você diz: vai já ficar meio-dia, vai já ficar a noite. E sempre vai passando. A palavra diz que você não precisa passar, você precisa permanecer crendo. As coisas passam, você permanece. Cara, isso é maravilhoso. Você imaginar que a dificuldade passa, mas você permanece. O que é permanecer? Permanecer não é continuar todos os dias como uma rotina. Permanecer é crendo, só crendo. Permanecer é acreditar, crendo. Permanecer é continuar acreditando. Permanecer, irmão, é sempre confessar que Jesus pode fazer. Sempre confessar que você é a justiça. Sempre confessar que você não é ninguém fora de Cristo, mas em Cristo você é.
Permanecer é isso, é sempre ter ato de confissão de fé, dizendo: eu sou a justiça de Deus. Está enfrentando problema? Sou a justiça de Deus. Está enfrentando dificuldade? Sou a justiça de Deus. Está enfrentando médico? Sou a justiça de Deus. Está enfrentando juiz? Sou a justiça de Deus. Abaço. Continuar crendo é isso. A palavra diz que os vencedores, o galardão é para quem continua até o fim. Não é andando, é crendo. Tem gente que pensa que é indo para o culto, Marquinhos. Os legalistas é quem pensa que é para ir todo dia. Dá benção, pastor. As igrejas legalistas são assim. Continuar crendo é continuar crendo que você é. Que você é. Quando eu digo que você é, eu não estou dizendo que você não falha. A minha falha não elimina quem eu sou. Eu continuo sendo. Olha para cá. Os erros, os nossos erros, nos provoca medo. O legalista, vocês não pensam mais isso, eu tenho certeza. Mas o crente legalista lá fora, quando ele erra, Marquinhos, ele tem medo de ir para o inferno. Você não tem que ter medo de ir para o inferno. Você tem que confiar. É mudar o pensamento. Poxa! Ter medo de morrer. Você não tem que ter medo de morrer. Você tem que confiar que continua vivo. O cara não tem que mudar sua mente. Só a maneira de pensar. Se é para eu perder tempo tendo medo de morrer, eu vou perder tempo crendo que vou viver. É simples, irmãos. Caraca. Deu uma risadinha aí? Se é para a gente ficar sofrendo, desconfiando, com medo da morte, com medo de doença, com medo de vírus, com medo disso e daquilo, você perca tempo confiando que você vai continuar do jeito que está. O tempo não vai passar de todo jeito. Você continua sendo você. O tempo passa. Você perde um minuto tendo medo. Esse mesmo minuto, perca ele crendo. Você perde um minuto pensando que vai aparecer a doença quando levar o papel para o médico. Perca esse mesmo minuto acreditando que você está sadio. Para de pensar no negativo. O problema, Rosimar, das pessoas é que antes de crer, pensam no negativo. Porque a gente foi ensinado assim, a gente nasceu assim.